Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei assim quando que vocês vão assistir, qual horário que vocês vão assistir o vídeo. Aliás, eu não sei nem se vocês vão assistir o meu vídeo, porque eu não sei se eu vou ter coragem de postá-lo, né? Porque, na verdade, eu fazendo essa gravação, eu estou rompendo com todas as minhas crenças, os meus paradigmas, os meus medos, as minhas vergonhas, porque sou muito tímida. E além da timidez em falar em câmera, em expor as minhas opiniões e pensamentos, enfim, tem a questão também de insegurança, né? Então, se vocês estiverem assistindo aí esse vídeo, é porque eu consegui aí romper, né, com mais um dos meus paradigmas e crenças, né? Que desde aí do começo do meu processo de expansão de consciência, eu confesso que eu venho rompendo a cada dia todos os meus limites, assim. E hoje o motivo de eu gravar esse vídeo, na verdade, o que eu quero relatar aqui, quero ver se deixa como relato, na verdade, o meu processo de ressonância harmônica, tá? Eu comecei, depois eu vou fazer até um vídeo, né, de como eu comecei, quais são os livros, enfim, que eu cheguei a esse processo, mas hoje exatamente, exclusivamente, eu quero deixar aqui o meu relato sobre o meu processo de ressonância harmônica, tá? Porque quando eu decidi por fazer a ressonância, me foi muito importante, bastante edificante poder assistir o depoimento de outras pessoas que também fizeram, porque eu acredito que da mesma forma que eu, né, todo mundo que está aí assistindo os vídeos, as palestras, lendo os livros do professor Hélio, acaba tendo essa necessidade de saber, meu Deus, como que é, o que eu sinto, como que acontece esse processo todo, porque na verdade, como o professor mesmo fala, né, para os paradigmas vigentes, a ressonância é um processo completamente revolucionário. Então são poucas as pessoas que conseguem ter a expansão da consciência para assimilar tudo isso e entender, mas de qualquer forma as dúvidas elas vão aparecendo, e como nós não estamos mais em 2011, não temos mais um mestre iluminado para dar as palestras presenciais, onde a gente conseguiria ali tirar dúvida, questionar algumas coisas, a gente acaba ficando sim com algumas dúvidas, algumas questões, né? E aí a gente vai buscar isso na internet. Então, quando eu comecei o meu processo, nossa, eu fiquei insana, doida, pesquisando e procurando por depoimentos, né? Então, nada mais justo do que eu também possa contribuir de alguma forma com você aí que está tentando, né, começar esse processo completamente doido, transformador, desafiador. Eu falo hoje com convicção plena que esse processo é somente para os fortes, né, diante da cultura que vivemos hoje, nesse corpo físico, nesse ano de 2020, com todas essas crenças, com todas as circunstâncias em que estamos vivendo, enfim. Então eu pedi a minha ressonância tem 3 meses, né? Eu estou com 3 meses de ressonância, tá? E assim, eu confesso que os meus sintomas, tá? Eles começaram a partir do momento em que eu mandei o e-mail solicitando a ressonância para o professor, tá? Então eu mandei um e-mail para ele mesmo antes de eu receber a onda, tá? De eu receber ali a onda de começar a dar o play na minha onda e, enfim, eu já comecei a ter sintomas, tá? Então eu fiz uma anotaçãozinha aqui, por quê? Porque são muitas coisas, são 3 meses já, antes eu realmente não conseguia gravar o vídeo, eu não conseguia soltar uma palavra simplesmente, tá? Então, eu fiz umas anotaçõezinhas, porque como eu já tenho 3 meses, foram vários processos, várias circunstâncias, várias coisas, então eu anotei aqui para que eu não esqueça de nenhuma, tá? Então, assim, os sintomas que eu tive na ressonância, tá? Eu tive sintomas, senti muita alegria, tá? Então, a partir do momento em que eu comecei a dar o play naquela onda,
No meu primeiro dia, eu senti uma vontade insana, louca, absurda, eu conseguia ver contentamento em tudo. Então, alegria em tudo, vontade de rir, vontade de cantar. Então, eu ficava com um fone de ouvido, ouvindo músicas assim, eu gostava muito de ouvir as músicas do Alok, né? Porque são batidas fortes que elas me elevavam assim de uma maneira fantástica. Música clássica também, assim. Nunca gostei, mas assim, eu me identifiquei bastante naquele processo. Então, muita alegria, muita euforia, muita insana, tá? Percepção por tudo com muito mais clareza. Então, tudo passou a ter muito mais clareza para mim. A natureza, então eu conseguia, eu passei a não mais ficar imperceptível a uma formiga, né? Então, você consegue ver a formiga, você consegue ter um olhar diferente para a formiga. As árvores, os pássaros, o vento, a chuva, tudo, assim, completamente. Coisas que me passavam desapercebido, simplesmente, pô, tá chovendo, nossa, gente, que delícia, tá chovendo, olha que maravilha, a chuva. Então eu tinha vontade de sair no quintal, abrir os braços e ficar tomando chuva. O vento, você ouvia aquele barulho do vento, sair lá fora e sentir aquela brisa e respirar fundo, sabe? É transformador. Olhar para o céu à noite. Gente, eu tenho 40 e um pouquinho de anos. E simplesmente eu não me lembro de olhar para o céu, de ver as estrelas, de prestar atenção na lua, de olhar para a nuvem e falar, poxa, que lindo o formato que a nuvem está fazendo. E aí isso tudo hoje, ele faz parte da minha rotina. Eu não consigo acordar e não olhar para aquele sol maravilhoso e simplesmente ficar encantada com aquilo. Eu não consigo ouvir o barulho de um passarinho e simplesmente não... Assim, parece que o som do passarinho, ele ficou muito mais alto para mim. Né? Então, as minhas percepções estão à flor da pele. Né? Então, foi uma situação que eu observei. Né? Eu senti muita tontura, então eu ia levantar da cama, eu sentia vertigem, assim, parecia que, nossa, inclusive eu fiquei até um pouco assim, confusa, porque eu tinha acabado de fazer uma cirurgia no meu maxilar, né, e como é muito perto do labirinto, eu achei, nossa, será que o médico fez algum processo, né, que de repente afetou o meu labirinto? Não, foi também questão de sintomas da ressonância, né, que é chamado de catarse, né, depois até vou falar um pouquinho também sobre catarse, sobre o meu ponto de vista, né, porque tem vários depoimentos, várias situações, mas eu quero deixar o meu ponto de vista porque nós somos pessoas únicas, individuais, não existe ninguém igual a ninguém, então o meu sintoma não vai ser igual ao seu sintoma, as minhas questões a serem resolvidas não serão iguais às suas, então eu tive o meu processo e eu quero deixar aqui para vocês o que aconteceu comigo, tá? De repente, alguém aí pode se identificar, enfim, mas com você pode ser completamente diferente, né? Eu tive, então, tontura, vertigem, eu ia levantar e eu sentia que parecia que eu tinha tomado bebida, assim, era uma coisa bem complicada. Uma vontade de chorar. Então eu tinha vontade de chorar, uma vontade de chorar, que eu não conseguia entender o porquê que eu sentia aquela vontade de chorar, por que eu estava chorando tanto e um aperto no meu coração, um aperto no meu peito e assim, tudo normal, tudo tranquilo, né? Meus filhos saudáveis, a minha família é saudável, minha casa, meu trabalho, tudo ok, mas eu aquela vontade de chorar, mas uma vontade de chorar, e todo mundo, nossa, meus filhos, mãe, o que você tem? Por que você está chorando? O que está acontecendo? Né? Meu marido também sem entender praticamente nada do que estava acontecendo comigo. E uma vontade insana de chorar, e parava, e daqui a pouco aquela alegria, um contentamento eufórico, assim, né? As pessoas da minha volta, nossa, será que tá ficando doida, né? O que eu também
tá? Sentir, que eu pude perceber, o sentimento de gratidão, né? Então, hoje eu consigo sentir gratidão exatamente por tudo. Por tudo. Eu sinto gratidão, mas não é simplesmente assim, alguém te faz alguma coisa boa, obrigado. Não, não é isso. É simplesmente sentir gratidão por você ir no banheiro. Então a percepção muda. Eu vou ao banheiro hoje fazer um xixizinho, simplesmente, e eu sinto aquela gratidão, assim, que me arrepia, que vem da alma, agradecendo pelo simples fato de eu estar fazendo aquele xixizinho. Eu estou tomando banho, eu estou maravilhada, agradecendo e sentindo e podendo ter a possibilidade de tomar aquele banho. Sou grata por aquilo. Eu levanto, eu abro o olho, eu agradeço, eu sinto felicidade porque, uau, eu acordei, estou tão feliz. Então, o sentimento de gratidão foi uma coisa que também aflorou muito, muito, muito em mim. Nada mais passa desapercebido. Eu senti ânsia de vômito, né? Então, em várias ocasiões mesmo assim, eu botei tudo pra fora e é isso, tá? Irritação na pele, né? Então começaram a sair algumas manchinhas na minha pele, umas coceirinhas assim, e também senti. E uma coisa também que foi bem interessante, que para mim foi uma quebrança de tabu, porque eu venho né, de família evangélica, e cheio de crenças limitantes com relação ao espiritismo, aos espíritos, né, porque tudo que era espírito para mim era do mal. Então eu sempre tive muito medo, né, dos espíritos. E hoje não. Hoje não mais. Então eu consegui perder o medo das outras dimensões, porque consigo entender hoje que nós só temos medo do desconhecido, né? A partir do momento que você conhece, você não tem mais medo. Então não tenho mais o medo que eu tinha com relação às outras dimensões, mas foi uma coisa que eu pedi também do professor na ressonância. Sonhos, pesadelos, assim, uns pesadelos loucos, insanos, umas coisas assim. Eu falo, gente, que é isso? Né? E eu nunca fui muito de lembrar dos meus sonhos, né? Mas não, eu conseguia lembrar de tudo. E uns sonhos horrorosos, eu acordava assustada, meu coração faltava sair pela boca, então eu tive bastante pesadelo. E uma outra coisa, né, que começou a mudar, assim, que foi bastante perceptível para mim, é que a ressonância, ela vai te pegar exatamente, diretamente no seu tendão de Aquiles, tá? Então, qual que é o seu tendão de Aquiles? O meu, como eu já disse, né, minha questão sempre foi eu sempre caracterizei isso como sendo a minha timideza, né? Então eu procurava sempre não colocar a minha opinião, me isentava de todas as situações, medo de decepcionar as pessoas, querer sempre agradar, enfim. E eu achava que isso era uma questão de ser bacana, né? E aí a ressonância veio e pá, ela te dá choques de realidade, ela joga todas as suas sombras, todos os seus defeitos, tudo aquilo que você achava que era qualidade, na verdade hoje eu consigo entender que são defeitos. Na verdade não é que são defeitos, é que são as minhas sombras. Então ela pega as tuas sombras, todas elas, né, todas as suas ilusões, e como é que se quebra, como é que se tira uma ilusão? Te desiludindo, né? Então você passa a ver o seu castelinho de areia ruim, né? E qual que é a sua questão? Qual que é o seu tendão de Aquiles, né? Então eu nunca tive muito problema, né? Nunca tive muita crença limitante com relação ao dinheiro.
eu sempre fui muito bem resolvida, desde pequena eu sempre fui muito bem resolvida com essa questão financeira. Então eu nunca tive muito problema com a questão financeira. Então a minha ressonância não veio e não pegou muito nessa questão. Porém, relacionamento para mim sempre foi dificuldade. Desde pequena na escola eu sempre tive muita dificuldade de me relacionar, né? Então essa foi assim a virada de chave na minha vida. Então tudo fica muito claro para você, tudo fica muito limpo. É como realmente você estivesse ali com um lencinho limpando o para-brisa do óculos e agora você, né, ou então você não usa óculos e aí você passa a usar óculos e aí você começa a enxergar, né, fazer igual o meu pequeno, que ele não usava óculos e quando nós fomos levar ele para oftalmo, poxa vida, né, ele já estava com um grau bastante alto e aí a primeira vez que ele colocou o óculos, ele virou para mim, nossa mamãe, parece que as coisas estão muito mais claras, estão mais vivas, parece que tudo tem mais vida. E é exatamente isso, é como se você colocasse uma lupa nos seus olhos e que tudo passasse a ter mais vida, né? Tanto as coisas boas, quanto os defeitos, quanto os medos, quanto as crenças, tudo, você passa a enxergar tudo de uma maneira muito real, né? Então, você consegue ter assim uma clareza fantástica de que o outro não existe, né? De que tudo começa e termina em você. Então, tudo aquilo que você projetava no outro, na verdade é seu, né? Então, assim, é fantástico. Eu acho que depois farei até um vídeo com relação a isso, vou contar para vocês, vou compartilhar para vocês um pouquinho mais sobre a minha questão de relacionamentos e o que aconteceu durante todo esse processo, né? Mas hoje o foco do meu vídeo é realmente passar os sintomas da ressonância. E uma questão que assim me foi bastante desafiadora, tá? Foi uma catarse a qual eu tive física na minha garganta. Ou seja, eu fiquei com dificuldade para engolir, tá? Então, era como se a minha garganta tivesse cheia de nódulos e eu não conseguia engolir. Eu não conseguia... não sentia dor, tá? Mas um incômodo para engolir, como se realmente alguma coisa tivesse parado aqui na minha garganta. Né, eu tivesse que falar, eu tivesse que pôr para fora, eu tivesse que me expor, para que eu vim para cá, né? Eu vim aqui para falar, minha questão, aquilo que eu fazia né, como se fosse um monstro para mim, é a comunicação. Eu tenho que falar, eu vim aqui para falar, eu vim aqui para fazer alguma coisa com relação para mostrar para as pessoas o caminho certo. E aí eu tinha algo travado na minha garganta, então eu sentia uma rigidez aqui, uma coceira, tá? Aqui tudo começava a coçar, e eu coçava, e eu machucava, eu feria. Por quê? Porque eu tinha nódulos na minha garganta. Tá? Então, todo esse tempo sem expor, sem comunicar, sem falar, sem dar minha opinião, engolindo coisas que talvez eu não quisesse engolir, aceitando coisas que talvez eu não quisesse aceitar e que eu achava que eu era capaz de perdoar, de aceitar, de não colocar o meu ponto de vista e que estava tudo bem. Não está tudo bem. A partir do momento em que você não se expressa da maneira que você sente que você tem que se expressar, você guarda o teu sentimento, à medida em que você vai guardando todo esse sentimento, tá? Toda essa energia fica estagnada, parada, e aí você somatiza essa energia. Então, uma energia somatizada, ela cria sim nódulos, ela cria sim problemas de enfermidade física, tá? Então eu tive uma catarse bastante
bastante complexa, tá? Com relação a isso. Então, a minha garganta eu não consegui engolir, e aí eu fui procurar, né, ajuda com especialistas. Eu fiz sessões de reiki. Uma amiga minha que é bastante atenciosa com relação a essas questões, ela me deu até um cristal, né, que é para desbloquear o chakra laríngeo, o quinto chakra, né? E aí eu usava o meu cristal e colocava, e assim, essa energia se dissipou, tá? Porém, eu acho bastante importante relatar, né? Porque nos depoimentos a qual eu tive acesso, eu não tive ninguém, tá, que declarou uma catarse física, uma depuração física, né? E aí o que eu entendo hoje com relação a essa questão, né? Que quando você pede a ressonância e o mestre é professor, você recebe um jato de uma onda pura de amor, de uma energia limpa do todo. Mas como se nós fôssemos uma jarra cheia de água suja. E para que entre essa água limpa e te purifique, o que acontece? Você tem que pôr para fora toda essa água suja. E é isso que eu entendo como catarse. Então é uma depuração, você precisa limpar todos os seus corpos. Então nós precisamos limpar o nosso corpo físico, o nosso corpo energético, nós precisamos limpar as nossas outras vidas. Então é um processo insano, doido. Assim, eu me senti como se eu tivesse virada do avesso, tá? Mas eu digo que foi assim para mim, está sendo para mim uma sensação libertadora. Hoje eu me sinto liberta, tá? Então hoje eu queria falar para vocês sobre a ressonância, sobre o processo que eu passei, quais foram os meus sintomas, tá? E para não estender muito, para o vídeo não ficar muito longo, vou gravar outro vídeo para contar agora quais foram os meus resultados, o que mudou na minha vida. Quem era a Andrea antes da ressonância e quem é hoje a Andrea depois da ressonância, tá? Então, eu só tenho que agradecer.